6 jornalistas da ESPN foram afastados por supostamente criticar a CBF. É isso mesmo que vocês estão escutando. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, já deixa seu like, se inscreve no canal. Bora falar sobre esse suposto absurdo que aconteceu essa semana. Será que houve censura na ESPN? Vamos falar sobre isso. O UOL divulgou uma matéria falando que 6 jornalistas da ESPN que participaram do Linha de Passe, que é um programa de debate na ESPN, na segunda-feira à noite, no dia 7/4, foram afastados porque criticaram a CBF, a entidade. E o que eles discutiram nesse Linha de Passe? Foi a questão da matéria que saiu colocando vários pontos da administração do Edinaldo na revista Piauí na última sexta-feira. A matéria do UOL diz que a CBF entrou em contato com a ESPN para que a ESPN tomasse algumas providências em relação a isso. E, ao que tudo indica, a tomada de decisão da ESPN foi afastar esses jornalistas por um curto espaço de tempo. Ao que parece, eles retornam hoje ao trabalho, inclusive, tá? E aí o ponto que fica, que todo mundo tá ali pensando é se houve censura num caso desse? A ESPN se curvou à CBF? A ESPN deixou com que os interesses comerciais da empresa assim, fossem sobrepostos à ética jornalística? Porque se realmente isso é verdade, e assim, só deixando claro que a CBF já emitiu uma nota oficial falando que não, que é um absurdo, que isso não ocorreu, que jamais se posicionaria em relação a isso, que jamais faria uma censura. Mas assim, vamos supor que realmente ocorreu isso, ok? Porque agora a gente nunca vai saber, a gente vai ter que ouvir os jornalistas, vai ter que ouvir a ESPN, que até o momento não se manifestou, para saber realmente o que aconteceu. E assim, conhecendo um pouco da CBF e até de tudo que vem sendo falado e veiculado da CBF, eu não acho nada difícil que isso realmente tenha acontecido. E caso realmente tenha ocorrido, é simplesmente um absurdo o que a ESPN fez. É um absurdo em todos os sentidos. Por quê? Porque assim, você não pode, em hipótese alguma, um canal de jornalismo, um canal que faz jornalismo esportivo, se deixar se curvar para uma entidade, para um clube, para quem quer que seja, colocando em xeque o seu jornalismo. Isso não pode acontecer. Isso não pode. Então, para mim, foi muito mais absurdo, se isso realmente aconteceu, ok? É muito mais absurdo a ESPN se curvar à CBF do que a CBF pedir. Porque a CBF pedir, ok. Ok não, é um absurdo, porque é uma censura, ok? Isso não existe. Mas o que mais me incomoda nessa história é a ESPN se curvar. Isso me incomoda. Porque aí quebra toda a credibilidade. Porque aí é aquela coisa que aí você começa a pensar, mas peraí, será que foi porque eles acabaram de acertar um acordo para transmitir a Série B? E aí por conta disso, eles foram e simplesmente falaram: não, ok, vamos, a gente está aqui com um bom acordo comercial, tudo. Não, legal, vou suspender os caras aqui um dia, tudo tal, só para dar um choque para eles aprenderem. Porque aí o que acontece? Isso cria-se assim uma série de eventos que vai fazer com que outros jornalistas também não façam o mesmo. Então, assim, o que a CBF quer, no fundo, é amordaçar todos os jornalistas. Porque o cara de outros canais vai olhar, mas peraí, putz, e agora? Será que eu falo mal tal? Tirando os independentes, que esses sim, mas os grandes veículos, assim, é uma coisa muito preocupante. É muito preocupante e abre um precedente horrível para o jornalismo brasileiro. Simplesmente horrível. Então, assim, eu não sou jornalista, eu tenho medo do que pode acontecer, porque, assim, é muito capaz de logo, logo a gente ter só matérias falando bem. E se vocês reparem, muitos canais não falaram um A sobre a revista Piauí do que aconteceu.
da divulgação da revista Piauí e de tudo que foi falado sobre a CBF e do Edinaldo. Não foi assim, e aí eu pergunto, por que será? Porque eles transmitem a Série A, porque eles transmitem a Copa do Brasil. Então, assim, na verdade, isso já acontece. A grande questão é que, assim, antes era uma censura prévia. Olha, não falem isso, os caras não falavam. Agora é uma censura em cima do que foi falado. Volto a repetir, se isso realmente aconteceu, se o UOL realmente estiver certo. Eu volto a repetir, eu fico muito triste, porque assim, a gente percebe os rumos que o futebol brasileiro tá tomando, e é cada vez mais triste. É cada vez mais triste o rumo que o futebol brasileiro tá tomando em todos os aspectos. E assim, e aí a gente vai acreditar em o quê? Porque na verdade, talvez o que a CBF queira é assessoria de imprensa de todos os canais. Então é aquela coisa assim, eu pago, então você vai transmitir a minha Série B, você vai transmitir minha Série A, você vai transmitir a Copa do Brasil, e você não vai falar mal de mim, ok? E se falar mal de mim, eu ameaço tirar. Então, assim, eles não querem jornalismo, eles não querem investigação, o que eles querem é assessoria de imprensa de todos os veículos de comunicação. E assim, volto a repetir, é muito triste que a gente não possa investigar, que a gente não possa falar, que a gente não possa fazer uma série de coisas sobre o que está acontecendo, tanto no futebol brasileiro quanto a CBF. Então, assim, é um futuro. Eu falo que assim, além de eu não ver uma luz no fim do túnel, eu vejo o túnel cada vez mais escuro. E isso é muito preocupante para o futuro do futebol brasileiro. Vocês não têm noção como uma coisinha pequena dessa pode causar algo gigante no futuro do futebol brasileiro. Triste, lamentável, vergonhoso, assim, me faltam adjetivos para falar do que, assim, se isso realmente foi tudo que aconteceu segundo a revista UOL. Deixa seu like, se inscreve no canal, bora falar de futebol todos os dias aqui nesse canal.